Em breve, algo semelhante vai se espalhar por toda a Rússia. Riso e choro se misturam, e a culpa é toda do sistema podre e da teimosia do Kremlin. Enquanto isso, milhões de russos mal conseguem comprar um pedaço de pão. O grande líder se esconde em seu bunker, obrigando seus propagandistas a gritar aos quatro ventos que a Rússia é invencível e que a vitória está logo ali. Mas quem, em sã consciência, ainda espera por essa tal vitória? Trump mostrou sua força e consolidou sua imagem de político decidido e bem-sucedido. E Putin, o czarzinho fracassado com seus mandatos zerados, agora uiva pedindo negociações. Antes falavam com tanta arrogância que a verdade parecia um jantar servido tarde demais. O ex-senhor do medo já não assusta mais ninguém. Até os propagandistas começaram a operação de descontaminação, tentando limpar a imagem do seu líder e acalmar uma população que começa a desconfiar do que realmente está acontecendo. Os britânicos, por exemplo, anunciaram que estão repassando para a Ucrânia mísseis que nem chegaram a ser usados, como se fossem sobras de um arsenal esquecido. E quem vai pagar por isso? O povo russo, claro. Que vergonha! Será que alguém ainda acredita nessa farsa? Nosso programa de hoje vai expor a verdade nua e crua por trás das bravatas desses falsos heróis. Todos verão que por trás dessa pose de força só existe medo e desespero. Putin, o maior fracasso político da história recente, viu suas estratégias se transformarem em um amontoado de erros. Agora, ele despenca em queda livre, enquanto seus propagandistas tentam desesperadamente salvar uma reputação que já virou pó. A solução mais patética? Fazer piadas, como diz o ditado, quando não há o que dizer, ria para disfarçar. Palmas para quem ainda acredita nessa palhaçada. Nos últimos meses todos sonhavam com o encontro entre Trump e Putin para discutir um cessar-fogo. Mas o que aconteceu? Trump deixou claro que não tinha interesse em negociar, apenas quis saber como andavam as coisas. A reunião durou míseros 40 minutos, e os jornalistas foram mantidos à distância para evitar perguntas incômodas. Não é uma vergonha para Zelensky, mas sim para o perdedor que ainda conta os minutos no poder, sonhando com um acordo de paz que nunca virá. Trump conversa com líderes reais, não com fantasmas do passado que só servem para ocupar espaço em bunkers. Putin, a ratazana acuada, já não engana mais ninguém. Todos aqui sabem muito bem como funciona a cabeça desse homem. Ele vive em um mundo paralelo, onde a realidade é distorcida para caber em sua visão delirante. Para ele, só existem 3 superpotências: ele mesmo, a Rússia e a China. Putin, o grande chefe, o mestre do jogo, transformou um império em uma piada de mau gosto, uma bomba-relógio disfarçada de superpotência, com seus postos de gasolina e soldados descartáveis. E claro, não poderia faltar o grandioso sonho de levar os russos para descansar na Coreia do Norte. Imaginem, 8 dias de viagem só de ida, outros 8 na volta e no meio, uma visita obrigatória aos sagrados monumentos da ideologia Juche e ao mausoléu da família Kim. Que delícia, não é mesmo? Um verdadeiro paraíso para quem gosta de fuzis apontados e sorrisos forçados. Mas o que realmente tira o sono do careca do Kremlin são seus medos doentios, herança de uma Rússia czarista que já não existe. Deus nos livre da Ucrânia entrar na OTAN, ele murmura. Só que a OTAN já mudou seu discurso, ninguém mais espera a Ucrânia de braços abertos. É lógico, afinal, a aliança se sustenta em 2 pernas. A primeira é a luta contra o legado soviético, criado justamente para conter ameaças como a Rússia. A segunda é a hegemonia dos Estados Unidos. Se os americanos deixarem de ver a Rússia como inimiga número 1, a OTAN perde o sentido. Então abram o champanhe, encham os copos de vodka e liguem o som do Gasmanov. Putin finalmente derrotou a hegemonia americana. Ah, só tem um detalhe. Onde está o próprio Putin? Não está ajudando a apagar incêndios em bases militares na Chechênia. Lá está o general Gerasimo. Também não está resolvendo o problema de suprimentos para as tropas na linha de frente. Essa tarefa ficou com os voluntários do Convoio da Vitória. Então, onde está o grande estrategista? Escondido no bunker, claro, porque ele sabe que tudo está desmoronando. Os europeus, esses inimigos traiçoeiros, já não disfarçam mais. Eles deixaram claro, a Rússia é uma ameaça, e é preciso combatê-la. E quem vai pagar a conta? O próprio Kremlin com seus recursos congelados. Putin, cuidado! Em breve, cada projétil ucraniano vai ter um carimbo com o nome da Rússia. E não adianta choramingar. A Ucrânia está recebendo ajuda militar não como um favor, mas como um compromisso. A Europa não escreve mais notas de protesto, agora assina cheques para munição. Antes, até que se podia entender uma certa neutralidade em relação à Ucrânia. Afinal, cada país escolhe seus aliados.
Mas se a União Europeia está se transformando em um bloco militar contra a Rússia, então não há espaço para negociação. O mini-farer de Moscou de repente se preocupa com a Ucrânia entrando em uma aliança que pode ameaçar seu país. Que ironia! Depois de anos de ameaças e agressões, agora ele se assusta porque a Europa decidiu parar de ser neutra. A Ucrânia não vai entrar na OTAN como um resto de império, mas como uma nação que resistiu à agressão de um ditador que hoje só governa um bunker e sonha com glórias passadas. E as histórias de que os Estados Unidos pararam de ajudar a Ucrânia? Trump não suporta Zelensky, é verdade. Eles se encontraram, mas foi só para Trump mostrar quem manda. Enquanto isso, a Ucrânia recebe novos pacotes de ajuda, e a Europa não perde tempo com protestos, apenas envia mais armas. Putin não é o arsenal do mundo, é o caixa automático da resistência ucraniana. E o pior, não é uma ajuda voluntária, é um compromisso. Se antes havia dúvidas sobre o futuro da Ucrânia na União Europeia, agora não há mais. Se a tendência de militarização contra a Rússia continuar, Moscou será contra qualquer aproximação. O anão do Kremlin de repente descobriu que a Ucrânia pode se juntar a um bloco que o ameaça. Que revelação! Depois de anos atacando, agora ele se espanta porque o mundo decidiu se defender. A Ucrânia não é um peão, é uma nação que escolheu lutar contra a tirania. E Putin? Um fantasma que só assombra os corredores de um bunker. E Zelensky, por sua vez, está na Ucrânia vivendo um momento de alegria incontida. Trump voltou ao jogo, reuniu-se com ele, e tudo parece correr bem. Até parece que há motivos para comemorar. Enquanto isso, Trump já não apoia mais a Ucrânia como antes, e os republicanos no Congresso seguem o mesmo caminho. Mas as entregas de armas continuam, os aviões de carga americanos não param de pousar, trazendo toneladas de equipamentos. E tudo isso só faz o bunker do Kremlin tremer ainda mais. Agora sim, vão me executar por assustar esse ditador de porão, deve pensar Putin, já sem conseguir pregar o olho, atormentado por pesadelos onde a Rússia é alvo de inveja mundial, mas não pela sua grandeza, e sim pela sua decadência patética. O telefone toca. Silêncio. Risos abafados. Não é segredo que o rato do Kremlin recorre aos seus remédios favoritos, as doses diárias de propaganda dos Soloviols da vida, para tentar anestesiar o medo que o paralisa. E agora surge mais uma obsessão, a necessidade de provar ao mundo que a Rússia ainda tem dentes. Precisamos de testes nucleares, murmura o anão, como se a potência de um país se medisse pela quantidade de cogumelos atômicos que consegue produzir. Afinal, de que adianta uma economia em frangalhos, uma população empobrecida e uma elite corrupta se ninguém acredita que vocês têm a bomba? A força da Rússia hoje não está em hospitais, escolas ou indústrias, está em espetáculos de terror, em ameaças vazias que só convencem os próprios fantoches do regime. Mas até nisso o fracasso é evidente. O arsenal nuclear russo virou piada de talk show, um truque de ilusionista que não engana mais ninguém. Mesmo que o grande alce, como Putin gosta de se imaginar, faça pose de macho alfa, a verdade é que o país é governado por um complexado que não consegue superar sua própria insignificância. E não é preciso ir longe para provar isso. Basta olhar para os veteranos da Operação Especial, aqueles que o Kremlin chama de nova elite por terem defendido a pátria. Na teoria, heróis. Na prática, párias. Um deles, de volta da guerra, descobriu que seu emprego não existia mais. A empresa onde trabalhava, ao saber que ele era veterano, simplesmente o demitiu. Não queremos problemas, disseram. Outro, ao pedir ajuda para se reinserir no mercado de trabalho, foi informado por uma funcionária de RH que sua condição de ex-combatente era um risco. Afinal, quem em sã consciência contrataria alguém que passou meses matando e sendo morto, em uma guerra que ninguém entende? O grande líder os enviou para lutar, mas esqueceu de avisar que, ao voltar, seriam tratados como lixo tóxico. A glória da Rússia termina onde começa a realidade. Veteranos de guerra viraram sinônimo de encrenca, um fardo que nem o Estado nem a sociedade querem carregar. E enquanto o regime tenta vender a ideia de que os soldados são a nova nobreza, a verdade é que muitos deles usam suas habilidades para aterrorizar os próprios compatriotas. Em uma cidade russa, um vizinho teve a audácia de pedir a um grupo de ex-combatentes que baixassem o volume da música. A resposta? Uma granada de treinamento, do tipo que explode, mas não mata a colocada em frente à sua porta. Da próxima vez pode não ser uma granada de brinquedo. E tudo isso com a bênção do Supremo Comandante, aquele que transformou a Rússia em um país onde a violência é a única moeda de troca. Mas o circo não para por aí. Depois de anos repetindo que não negociaria com a Ucrânia, o Kremlin agora corre atrás de um acordo, não por nobreza, mas por desespero.
A nova oferta é patética: trocar corpos de soldados russos mortos por prisioneiros. E não qualquer corpo. Alguns dos guerreiros que Putin exibiu como prova de suas vitórias eram, na verdade, ucranianos forçados a posar de russos para inflar os números. Mas o detalhe mais macabro vem depois: os restos mortais dos soldados não são enterrados com dignidade. São transformados em amuletos, vendidos em marketplaces como se fossem relíquias sagradas. Compre um pedaço de herói e tenha sorte na vida, prometem os vendedores. A Rússia, que um dia sonhou em ser uma superpotência, hoje só consegue exportar uma coisa: o culto à morte embrulhado em superstição medieval. E enquanto o país afunda, os números não mentem. Em 2023, mais de 80 regiões registraram queda no padrão de vida. Um governador da Iacútia, aquele que Putin achou que seria leal, teve a ousadia de admitir em público que a situação é desastrosa. Os jovens não têm emprego, não têm perspectivas, e por isso vão para a guerra, disse ele, como se isso fosse uma solução. Mas cuidado, governador, Putin não tolera quem expõe suas falhas. Um deslize desses pode terminar em um acidente, ou no mínimo em uma demissão humilhante. Enquanto isso, no parlamento russo, um deputado chamado Guruliol, um dos muitos fantoches do regime, defende abertamente o uso de armas nucleares contra a Grã-Bretanha. É a única solução, diz ele, como se a aniquilação mútua fosse um plano brilhante. Mas o que isso revela, na verdade, é o completo colapso da Rússia como nação. Putin prometeu restaurar o império, mas criou um estado falido, onde a única moeda de troca é o medo. Um país que não produz nada além de ameaças, onde a economia é um deserto e a política, um espetáculo de horror. E o pior de tudo, as pessoas já não sabem mais pelo que estão lutando. Vão para a guerra porque receberam uma ordem, não porque acreditam em uma causa. A propaganda do Kremlin é tão eficaz que até os próprios russos perderam a noção da realidade. Vivem em um mundo onde a grandeza da Rússia é medida em ogivas nucleares, onde veteranos são descartáveis e onde a única inovação nacional é transformar ossos de soldados em amuletos da sorte. Putin não construiu um império, construiu um hospício a céu aberto, onde a loucura é a única moeda corrente. E o mundo assiste entre o riso e o horror, enquanto a Rússia se enterra cada vez mais fundo em seu próprio delírio.